Bom, nesse próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho da questão da educação, né? Nós somos três professoras aqui, né? E nós assistimos, né, um avanço da privatização do ensino público, né, principalmente no ensino médio, né? Além disso, né, existem as terceirizações, né, das trabalhadoras da merenda, das trabalhadoras da limpeza. E nós tivemos também um congelamento dos gastos públicos por 20 anos durante o governo Temer, né, e agora o governo Bolsonaro, ele quer fazer a reforma administrativa, né, e também tem a implementação aí da PL 529. Então, diante desse cenário, né, eu gostaria de saber de vocês, né, quais são as propostas, né, que vocês defendem para a educação e para o serviço público municipal diante de todos esses ataques que estão vindo desses governos burgueses. Sim. É importante destacar que as empresas no Brasil, elas, o serviço público como um filão de mercado, como uma oportunidade de ganhar dinheiro, como uma oportunidade de aumentar os seus lucros. Há uma verdadeira invasão do serviço público por parte dessas empresas. Já na iniciativa privada, para a gente ter uma ideia, houve toda uma reconfiguração, por exemplo, das universidades privadas. Nós sabemos que tudo caminhou para que, por exemplo, a Anhanguera tenha concentrado sob o seu domínio uma parte importante das pequenas faculdades que existiam, né? A denúncia de setores importantes da economia, como o setor que representa João Paulo Lema, de negócios na educação. O EAD, agora, durante a pandemia no Estado, tem empresas privadas que controlam aquele ensino remoto, e ficamos sabendo, lendo através da imprensa, com pequenas outras que eles chamam de startups, né, que viram, e é uma proposta que o governo do Estado já tem há algum tempo, esse ensino à distância, né, e que aproveitou a oportunidade aqui, na pandemia, de implementá-lo, mesmo que a maioria das alunas e dos alunos não estejam conseguindo acompanhar essas aulas e esse ensino remoto. Por quê? A maior parte das alunas e alunos do serviço público, da escola pública, tanto estadual quanto municipal, são filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, é bastante difícil ter um celular com capacidade para comportar os programas, ou mesmo um notebook ou um computador, ou ainda uma internet de banda larga que permita que esses programas rodem e que eles acompanhem. No entanto, o governo está gastando milhões de reais de recursos públicos com essas empresas, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Então, o que a gente está vendo na educação é um avanço cada vez maior dessas empresas, que, como a gente já disse, estamos sendo repetitivo, mas vale a pena ressaltar, só entram no serviço público para lucrar. E lucrar às custas do quê? Da deterioração dos prédios, das escolas públicas, muitas precisando de reformas, goteiras, rachaduras, construção de novas escolas públicas, principalmente creches de tempo integral, para filhas e filhos da classe trabalhadora. E elas também prejudicam, porque todo esse dinheiro que é tirado pelas empresas deixa de ir, como já colocou a Maiara, para a parte humana da educação, que são trabalhadoras e trabalhadores que têm educação. Então, são professores com salários congelados, professores precarizados, no Estado são os categoria O, categoria Z, sem o contrato regular, sujeito a assédio, sem direitos plenos. Demais trabalhadores da educação, como
escândalo das trabalhadoras da merenda e da limpeza, que quando foi anunciada a pandemia, a quarentena, foram sumariamente demitidas das escolas. E são em número insuficiente para dar conta da demanda e do trabalho. Então, são trabalhadoras que trabalham e ficam doentes, problemas osteomusculares. A doença dos professores também é uma outra realidade. Problemas de voz, problemas de saúde mental. Por quê? Porque as turmas são superlotadas, porque ao não construir escolas, superlotam as turmas e trazendo inúmeros problemas que depois querem responsabilizar os professores ou a própria juventude, como o tema chamado violência na escola. A maior violência na escola é trancar dentro de uma sala insalubre, sem ventilação, sem ar-condicionado, sem condições, 40, 50 alunos com um único professor que não tem as condições adequadas para acompanhar o desenvolvimento de cada um. Então, a educação está indo nesse sentido. Os candidatos da burguesia, eles não querem discutir um programa porque eles querem colocar isso em curso e sempre falam para nós que é para melhorar. Então, apresenta os livros com capa bonita, mas esconde que custou um valor que não justifica, inclusive porque quando a prefeitura compra uma quantidade maior, a tendência das editoras é abater e não cobrar mais. Foi chamada a atenção no contrato que foi feito aqui no Taboão para o fato de que os livros dos professores, inclusive, foram cobrados pelas editoras, quando na prática os que se via até pouco tempo atrás era o livro dos professores irem como brinde, já que comprou um lote de livro para os alunos, né? Então, isso é uma questão importante para destacar sobre para onde vai a educação e o que precisamos fazer para que ela melhore, que, na nossa opinião, é apoiar todas as lutas, seja das estudantes, dos professores, do quadro de apoio, pela valorização profissional, porque a valorização profissional é a valorização do serviço público, né? E, como já dissemos, nos comprometer, ou melhor, divulgar para as trabalhadoras e trabalhadores que não adianta votar nos candidatos da burguesia, porque esse é um movimento que a burguesia está fazendo, avançar sobre o serviço público, que não é só educação, é saúde, é transporte, tanto que a EMTU, que organizava o transporte público em São Paulo e era controlada pelo Estado, deixou de controlar o transporte público recentemente. Por quê? O Estado se desobriga das suas tarefas para que as empresas venham e assumam e lucrem com isso. Paulo, e era controlada pelo Estado, deixou de controlar o transporte público recentemente. Por quê? O Estado se desobriga das suas tarefas para que as empresas venham e assumam e lucrem com isso. Então, nós precisamos chamar atenção para esse detalhe na eleição e justificar as nossas propostas. Então, valorização profissional das trabalhadoras e trabalhadores da educação, não a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que além de precarizar, quer impor sobre nós um critério de avaliação de desempenho que atenta contra a nossa estabilidade do emprego, e o funcionário público precisa ter estabilidade no emprego justamente porque o governo muda de 4 em 4 anos. Não pode ser que, ao sabor da mudança de governo, como nós temos visto a perseguição a nós, trabalhadores, nós estejamos no olho da rua porque o governo não gosta daquele que luta. Então, a estabilidade ela é muito importante. Mas ela, na reforma administrativa, deixa de existir. Então, nós temos que combater essa reforma administrativa. Outra coisa que nós precisamos combater para melhorar o serviço público é a lei de responsabilidade fiscal. A Mayara falou, 20 anos de congelamento foi votado no governo Temer, de investimento no serviço público. Só que os 20 anos de congelamento são em salário, porque as compras que o Estado faz, nós estamos vendo que está cada vez mais enriquecendo empresas, né, com materiais desnecessários, de qualidade duvidosa, como as que tem no Estado, tem na Prefeitura. Então, é importante discutir tudo isso com a classe trabalhadora e mostrar o que isso tem a ver com as eleições nesse momento. Boa fala, Sandra. Só completando um pouco, e você vai falando, eu vou alinhando em algumas situações que a gente acaba passando no Estado, né? E aí eu volto na questão do que eles vieram
colocar a escola de período integral. Quando você veio me trazer isso, eles são tão oportunistas, né, que eles vêm, fazem aquela propaganda, o quanto a escola de período integral aí vai ser importante, porque nós vamos mandar verba para vocês desenvolverem salas de informática, e aí a escola quando chove, tem balde no pátio, porque o telhado mesmo fica pingando, aí coloca balde no meio do pátio para poder, aquela goteira, para as crianças não escorregarem, e essa é a preocupação. Então, quem está dentro da realidade ali, quem está dentro do contexto, conhece a realidade e vê o quanto eles usam, né, para trazer para os pais uma propaganda enganosa, de que a escola vai ser de qualidade, que eles vão investir, que eles vão trazer recursos. Se eles têm recursos para investir, eu acredito que eles têm que investir, independente da escola ser ou não de período integral, né? Mas a intenção deles, quando vocês trazem isso, a intenção deles é exatamente essa, é colocar a escola como período integral, dar prioridade às séries finais do fundamental ali, né, até o 9º ano, para excluir o ensino médio, né? Tirando o ensino médio da responsabilidade que cabe ao Estado. E aí entra no que você falou, a questão da intenção deles de privatizarem o ensino médio, né? Então, eles fazem um jogo assim para tentar, eles acabam para comprar a comunidade de algo que não é real, né? E isso, quando você traz, a gente que está ali dentro do contexto, a gente consegue perceber nitidamente. E os pais, muitas vezes, acreditam, né? Porque, meu filho vai ter um laboratório, meu filho vai ter as alimentações aqui, as refeições aqui, né? As 3 refeições. Ele vai sair da rua, eu vou tirar ele desse caminho das drogas. Então, eles usam ali exatamente aonde eles sabem que que é a necessidade mesmo, né? Do trabalhador. E aí, quando você traz essa questão da violência na escola, o Estado ele traz um programa chamado Conviva, né? Que é onde eles denunciam os adolescentes, entendeu? Qualquer ocorrência que passa ali já tem que passar pela polícia, e eles fazem essa ocorrência já expondo o adolescente, sujando mesmo a ficha do adolescente. Essa é a preocupação que o Estado tem para o adolescente, né? Para com os nossos alunos. Então, são pontos que você vai colocando, que a gente vai encaixando aqui, e a gente percebe o quanto eles não se preocupam em nenhum momento com a nossa classe. Em nenhum momento. A prioridade deles não é valorizar o profissional, nunca. A prioridade deles não é a qualidade de ensino. Eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam mesmo nesse desmonte, né, que você fala. E quando a gente está ali, a gente sabe qual é a realidade. A gente sabe qual é a necessidade. Cada bairro tem uma necessidade diferente, né? Então, por isso a importância dos projetos desenvolvidos e a importância também, até que a gente coloca, da gestão, né? De ser uma gestão escolhida pela comunidade. Por que pela comunidade? Porque ela vai de acordo com a realidade daquele lugar. Cada lugar é diferente. Então, não adianta o Estado me trazer um problema, sendo que ele nem conhece o problema. Cada comunidade tem uma situação, uma problemática diferente, né? Então, quando você traz isso, é exatamente isso. Qual o nosso programa? Nosso programa é manter as lutas aí junto com os alunos, por esses conselhos, né? Pela essa situação do coletivo, de respeitar a necessidade de cada ambiente. Eu acredito muito nisso. É até importante, para complementar o que a Valuza está falando aqui, que a burguesia busca funcionalismo público, dizendo que tudo faz greve, reclama, e a gente tem destacado o seguinte: quando reclamamos do serviço público, nós que trabalhamos, e nós que também utilizamos o serviço público, e as trabalhadoras e trabalhadores que utilizam o
serviço público é para ele melhorar, não é para acabar com ele, nem para entregar para a iniciativa privada. E a melhoria do serviço público depende muito da utilização plena dos recursos públicos no serviço público, coisa que não tem acontecido. Eles pegam os recursos públicos, dão para as empresas, e é óbvio que vai faltar luva, vai faltar seringa, vai faltar medicação, vai faltar limpeza, vai faltar vaga, vai faltar tudo para nós, porque a iniciativa privada está ficando com os lucros de um serviço que não acrescenta nada para o atendimento da população.